Bem, é, espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar, eu diria que, assim, é uma nova fase no curso, né? Que a gente vai mudar um pouco o tema, mas eu acho que é uma mudança de tema que tem a ver com o próprio desenvolvimento do programa, né? E, enfim, até mudei algumas coisas na ordem, né? Mas, enfim, só para recapitular aqui, né? A ideia hoje é o narrador do Benjamin. Semana que vem, provavelmente é o Experiência e Pobreza e talvez um texto do Benjamin que é sobre um texto do Benjamin que é sobre, acho que é a linguagem geral e a linguagem humana, alguma coisa assim. Mas enfim, eu confirmo isso com vocês depois. Depois, a gente vai ter digamos assim, uma semana que vou passar um trabalho de dois amigos meus e eles aceitaram vir conversar com a gente, né? E assim, na verdade, eu vou passar também para vocês, além disso, uns filmes do Farok, né? Do Harun Farok, porque na verdade esse texto é uma, digamos assim, mistura, né? Que dois amigos meus fizeram trabalhando com Benjamin e também tem um trabalho editado, né? De vídeo que é mais a parte de uma amiga minha. E ela usou alguns trechos de uma série de filmes do Farok, enfim, tem a ver com todo esse problema de escala, né? Então, vai ser essa semana o narrador, semana que vem a Experiência e Pobreza, e depois vai ser o filme da Luísa e do Gabriel, né? Que são esses meus amigos. Depois, a gente vai ler um pequeno livro do Sebald, que se chama Guerra Aérea, que eu resolvi incluir porque eu acho que ele leva adiante os problemas do Benjamin, né? Só que ele tematiza mais em termos de escala, e eu acho que ele tenta elaborar a dificuldade de representar certas questões, seja pelas questões morais, seja pelas questões de dificuldade de dar conta desse evento, né? Dos bombardeios que a Inglaterra fez na Alemanha, né? Então, assim, eu acho que é um texto bem interessante para a gente pensar também esse problema da dificuldade de se orientar, né, a partir de um evento que excede em tal escala nossa magnitude, né? E para terminar o curso, a gente vai ler um texto do Frederick Jameson que se chama Mapeamento Cognitivo, que aí seria para entender, né, enfim, para dar um fechamento, né, no curso, né, e dar, digamos assim, uma tematização mais positiva, né, sobre o que poderia ser um mapeamento, né, o que poderia ser uma orientação. E então, assim, isso é basicamente assim o plano que eu elaborei, né, para essa segunda metade do curso, né. E bem, eu vou ser sincero, né, realmente assim, eu não acredito que em 2020, 2021 quase, né, estou aqui comentando Benjamin, né? Eu gosto muito do Benjamin, mas eu acho absolutamente insuportável o fã-clube do Benjamin, porque eu sinto que, na verdade, todo fã-clube do Benjamin é basicamente aquela foto dele, assim, aquela cara, assim, meio triste, entendeu? Uma coisa meio melancólica. Então, assim, eu sempre fico meio assombrado quando eu leio os textos dele e até me esqueço desse fã-clube, né? E não foi diferente quando eu peguei para ler o contador de histórias, né? Ou o narrador, né? Depende da edição que você tem. Porque é um texto, assim, esquece digamos assim, né? A moldura do texto, né? Porque o texto basicamente assim é uma apreciação da obra do escritor russo Nikolai Leskov. E assim, o Leskov assim, é um autor interessante e tal, né? Enfim, eu lembro que eu até cheguei a ler algumas traduções dele. Acho que a editora 34 lançou. Ele é realmente bem interessante.
Mas eu confesso que eu acho isso a coisa mais desinteressante do texto, porque eu acho que o que é interessante no texto do Benjamin é que essa diferença, né, entre a arte de narrar e a arte do romance, né, que é, digamos assim, uma oposição que percorre o texto dele, eu acho que isso toca muito nas nossas questões, né? Então, assim, só para retomar, né, digamos assim, o ponto em que a gente estava, eu acho que o que é interessante assim do texto, pelo menos do ponto que a gente parou, né, que foi a partir da leitura da Patricia Reed, é que, bem, por um lado, a gente consegue entender, né, ainda que a gente tenha partido lá de umas discussões sobre a internet, com o texto da Patricia Reed, eu acho que fica mais claro que a nossa situação de desorientação, ela não é propriamente assim apenas um produto das redes, né? E eu acho que o que é interessante na internet, né, até para não dizer que isso é apenas um caminho para ser abandonado, é que eu tenho a impressão que ele é um momento, né, as redes, em que o excesso de escalas é exposto de modo até caricatural, né? Na verdade, eu acho que é uma daquelas situações em que a crise ela não acontece apenas assim como um evento novo, mas ela acontece como um momento em que as tensões se materializam e se inscrevem, né, na realidade. Então, assim, eu acho que, primeiro, né, a gente tem, pelo menos assim, um pouco mais de noção, né, de que o problema que a gente está lidando, né, tem a ver com esse excesso de escalas, né, e assim, e não apenas isso, como as soluções que a gente dá para esse problema, elas tendem a ser soluções que apagam as escalas, né? E eu acho que assim, esse apagar das escalas, ele pode ter dois efeitos. Um deles é um apagar que é irrelevante, né? Ou seja, se eu procuro generalizar o mundo para o meu ponto de vista, às vezes isso não faz diferença porque não tem nada do meu mundo, né, que afete as outras escalas. Então eu continuo agindo como se eu estivesse dentro do meu mundo, mas também nada acontece, né? Agora, o problema é que essa distorção de escalas, ela também pode ser nociva, né? Ela não é apenas benigna. E a gente vê, né, por exemplo, assim, a redução do mundo à escala do capitalismo, né, ou seja, de uma troca comercial que procura apenas acumular mais valor, ela é uma redução que acaba oprimindo, né, destruindo, apagando outros mundos, né? Então, assim, eu acho que o retorno ao Benjamin ele é interessante porque se a gente exclui, né, o ar de nostalgia, né, e eu acho que assim isso aí é sempre assim inevitável no Benjamin. Eu acho que o Benjamin assim ele circula entre uma percepção de que o mundo é para frente, né? Eu acho que ele encarna muito bem. Tem uma frase que eu acho que está no 18 de Brumário do Marx, que ele fala sobre como a poesia do comunismo está no futuro, alguma coisa assim. Enfim, só para dizer que eu acho que assim não é uma nostalgia, né, o marxismo. Eu acho que o Benjamin, com todo o apreço dele às vanguardas, à tecnologia, aos movimentos políticos e tal, enfim, ele é um autor que está voltado para o futuro. Mas eu acho que isso que é o que torna ele interessante, né? Ele é um autor que está voltado para o futuro, mas ele está voltado para o futuro sempre assim com um ar de pena, assim, né? Do tipo, sempre aquele ar assim, né? De o passado, né? Enfim, tem certos tesouros, tem certas práticas, tem certos modos de vida, né? Que são interessantes. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante marcar sobre essa nostalgia do Benjamin, pelo menos como eu sinto, né? Não sou um especialista em Benjamin, é que é uma nostalgia que só faz sentido se você não quiser efetivamente recuar para o passado. Porque eu acho que o Benjamin não é conservador, né?
ele é um pensador que está procurando, enfim, pensar as formas novas de um novo tempo, né? Então, assim, eu acho que o Benjamin ele tem uma certa ambiguidade, né? Que é interessante, mas não apenas isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho pensado até por causa, enfim, motivado por algumas conversas com o Gabriel e com a Luísa, que são os meus amigos que vão apresentar que eu vou mostrar o vídeo para vocês daqui a 2 encontros, mas realmente assim comecei a ver o Benjamin como alguém que todos os problemas dele envolvem também a modernidade com um excesso de escalas. E assim, eu acho que isso faz muito sentido se a gente lembra que uma das principais figuras da obra do Benjamin é a cidade moderna. E a cidade moderna, eu acho que é justamente um espaço onde você não habita plenamente, né? Eu não sei o que é essa experiência. Eu imagino que talvez quem mora no interior e venha para uma cidade grande, é porque eu sempre morei no Rio, tá? Então eu não tenho a menor ideia do que significa. Na verdade, eu tenho até medo de morar em cidade pequena. Mas, assim, é, eu acho que o que o Benjamin capta, né, é justamente como o espaço da cidade, ele é, em suma, um espaço em que você não tem ela toda visível simultaneamente, né? Ainda mais se a gente pensa que a cidade burguesa, né, é uma cidade de vários proprietários e cada um faz questão de fechar sua porta, né? Então, assim, a própria circulação que você teria no espaço, ela fica limitada, né? Então, não é apenas que você tem um espaço que você não consegue circular porque ele é grande demais, mas mesmo nos espaços que você consegue circular, você não consegue, né? Então, assim, tanto que por isso que eu fico sentindo, assim, que quando rola alguma pessoa, assim, que... Eu não sei vocês, né? Mas eu sou absolutamente contra visitas não planejadas. Eu sou totalmente, assim, citadino nesse sentido. E, assim, eu fico pensando, assim, que algumas pessoas que têm esse costume, esse hábito, esse desejo, né? Eu sinto que assim que é um impulso assim, né, de que as portas não fiquem fechadas, né, de enfim, que fico pensando assim que esse mundo em que você pode ir para casa das pessoas e entrar nelas, enfim, e depois sair, enfim, sei lá, é uma coisa muito esquisita, né? Mas então assim, acho que isso é uma coisa interessante, assim, o Benjamin, pelo menos para mim, né, ele é um autor que é interessante porque eu acho que ele está lidando com os problemas de escala, mas não só. O interesse que eu tenho por esse texto, o narrador, né, é que não apenas ele vai tratar do problema de escalas, como eu acho que ele vai ele vai botar a nossa situação atual a partir de uma dupla negação, no sentido de que, por um lado, ele vai, sei lá, fazer uma crítica ao romance, né, às limitações do romance moderno. Mas quando ele vai falar da narrativa, né, que é, digamos assim, a outra forma de transmissão que existe, ele sempre apresenta ela em termos que eu acho que são impossíveis atualmente, né? Então, assim, o que eu acho interessante é que o texto do Benjamin ele, ele mantém uma oposição, mas é uma oposição que o seu interesse não está em escolher entre o romance e a arte da narração, né? Embora você possa até dizer, o Benjamin tem a preferência pessoal pela arte da narração, enfim, não estou entrando nesse mérito. O que eu acho interessante é que o, essa oposição, e aí não é apenas o romance, assim, a narração tem um papel importante, elas, elas meio que inteligibilizam as nossas dificuldades de se situar no mundo, né? E eu acho que tem a ver com o problema da escala, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é bom mencionar, né, e que de certa forma já mencionei, né, é que
todo o ensaio é construído a partir de uma oposição entre a arte de contar histórias, né, que geralmente são orais, e a arte romanística, né? E assim, eu realmente assim, eu acho que o que o Benjamin chama de romance é tipo assim, é estreito demais, né? Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com uma tradição de leituras de romance que tem o Lukács, né, que ele tinha escrito Teoria do Romance, então assim, acho que tem uma relação com isso. Tem uma relação com a imagem clássica do romance burguês do século XIX, que seria um romance Balzac, totalizando a sociedade, enfim. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu acho que certamente não esgota o que eu entendo por romance, né? Na verdade, eu acho que inclusive o romance moderno, e quando eu falo romance moderno aqui, né? Quando eu falo romance moderno, eu estou falando do 19. Mas agora, né? O romance assim contemporâneo ao Benjamin, se a gente pega o Ulisses do James Joyce, se a gente pega o Proust, se a gente pega o Kafka, são momentos em que eu acho que assim que essa forma do romance como totalização ela é implodida e o romance se torna outra coisa, né? Mas eu diria que não apenas ela se torna outra coisa, como ela mostra que nem o romance do 19 era aquilo que a gente achava que era, né? Mas, enfim, eu só consigo ver isso assim e pensar, gente, é muito engraçado como as pessoas na filosofia elas são muito assim, elas conseguem assim fazer uns juízos assim generalizadores assim, né? Que eu acho assim, eu acho esquisito, né? Mas enfim, tudo bem. O Benjamin, coitado, ele era uma pessoa triste. Ele era uma pessoa que, enfim, ele tinha boas intenções, né? Então a gente vai perdoar ele. Mas assim, o que eu queria então assim marcar é que esse texto é construído a partir de uma oposição e é uma oposição entre uma arte que seria capaz de transmitir uma experiência a partir da sua possibilidade de conexão com o receptor, né? Então assim, essa seria a arte da narrativa, a arte da contação de histórias. E por outro lado, você teria uma arte, né, que seria a arte romanesca, que a única coisa que ela transmite é o desejo de dar sentido a uma vida, né? E um desejo que só se tornaria possível de realizar na ficção. Então, assim, o que a gente tem é uma posição entre uma arte que transmite uma vida, uma experiência, porque vive-se num mundo conectado, e a gente teria uma arte em que, justamente, procura se dar sentido a uma vida justamente porque a gente vive num mundo desconectado. Então, assim, tem uma certa assimetria aqui nessa oposição que, se eu fosse uma pessoa mais atada a essa tradição, eu diria que é uma certa dialética, né? A palavra dialética é sempre bonita, né? Ainda não está no rol de palavras que eu consigo usar sem ter certeza do que eu estou falando, né? Mas acho que assim um dia eu conseguirei usar a palavra dialética adequadamente, né? Enfim. Mas enfim. Mas assim, essa oposição eu acho ela interessante. Por que eu acho que ela é interessante, né? O texto começa falando sobre a narração, mas na verdade a narração eu acho que ela só se torna visível a partir do momento em que ela não é um paradigma que funciona mais, né? Eu acho que nesse sentido, né, a falta só se torna visível no momento em que ela falta, né? Então, assim, quando as experiências não são mais transmissíveis que a gente consegue ver que a nossa vida se articulava a partir da troca de experiências, né? Mas como é que a gente vê isso, então? A gente vê isso por quê? Porque existe agora uma outra arte que ocupa o espaço da narrativa, que é, digamos assim, a arte romanesca, né? Que é uma arte de um tempo em que a narração é impossível. Então, assim, você vê que, por um lado, a narração vem antes, mas ela só se torna visível quando ela é substituída por uma arte cujo objetivo é justamente retratar, de certa forma, a impossibilidade de transmissão, né?
Então, assim, eu acho que o surgimento do romance é que aponta para condições sociais novas, né? Por quê? Porque ele... Peraí. Que horror. Ele... O romance, o tipo de problema que ele tenta resolver, né? Ou seja, essa arte é desenvolvida para resolver o tipo de problema que é justamente o problema que tornou a arte da narração impossível, né? Então, assim, eu acho que ele aponta para essas condições sociais novas, né? A partir pelo fato de que ele é uma resposta a elas, né? Pelo menos assim, se a gente tenta levar adiante, né, esse princípio metodológico, né, que eu acho que é uma das coisas que está guiando esse curso, né, que é o quê? Que é a ideia de que as coisas que acontecem, elas são soluções para problemas, né? Elas não surgem do nada, né? Mas enfim, então assim, eu acho que o, o que é representado na arte romanesca, né, ou seja, uma vida singular que é tornada inteligível, né, isso é a partir da sua relação com a realidade social, enfim, é isso justamente que falta na nossa vida, né? O que falta na nossa vida é que a gente está vivendo um mundo tão excessivo que a gente não consegue mais relacionar as partes, né? E assim, a gente pode pegar vários exemplos disso, né? Por exemplo, se a gente pega um livro como Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? O que é esse livro, se não uma espécie de tentativa de situação existencial dos personagens nesse mundo infinito que a São Petersburgo do século XIX, né? Enfim, que você tem mil relações e que a gente é achatado a um nada, né? E aí a forma do personagem se situar, né? Ele tentar fazer um crime, mas aí ele fracassa, né? Por quê? Porque ele não é um grande homem. Enfim, você tem ali o esforço de tentar dar um sentido para a vida, né? E é aquela coisa clássica, né? Eu acho que tem certos clichês que eu acho que eles são clichês porque eles são verdades inescapáveis, né? Mas o que é dramatizado ali é a falta de sentido que cria um sentido na medida em que você responde a essa falta de sentido. Enfim, coisa completamente banal, né? Mas eu acho que o romance ele lida com isso, de certa forma, né? Um outro exemplo que eu acho muito bom, né? Até para pegar um autor que eu não li os outros, né? Então não posso falar. Mas assim, uma das coisas mais assim singelas e lindas e delicadas que eu já li é o conto do Flaubert que se chama Um Coração Simples, né? Que está no Três Contos, que é uma das últimas obras do Flaubert. E é uma coisa absolutamente sensacional porque é, é como se ele tivesse, pelo simples fato dele retratar essa empregada doméstica de uma família, sei lá o que, né? Francesa, burguesa, aquilo é conectado no mundo. Né? Aquilo que era apenas uma função, na medida em que ele retrata aquilo com cores existenciais, mas sem ser uma. Não é que ele está tentando assim, tipo, dizer, oh, não, ela também pensa. É outra coisa, porque o Flaubert é um gênio. Mas assim, o fato de que ele consegue conectar as coisas, você pensa assim, nossa, essa vida teve um sentido, né? Ela não foi apenas mais uma pessoa que foi um ninguém, né? Então, assim, eu acho que de fato os romances eles acabam providenciando um sentido para as nossas vidas. Não para as nossas vidas, né? Mas para as vidas daqueles que as vivem. Mas se eles fazem isso, é porque, em alguma medida, é como se também a gente também não conseguisse encontrar um sentido na nossa vida, né? E assim, eu não acho que seja um exagero dizer que o romance do 19 é uma tentativa de experimentar e tatear qual é a conexão entre o homem e o seu mundo social que o excede, né? Enfim, independente do resultado dessa síntese, eu acho que, de fato, você vê as coisas acontecendo nesse sentido, né? Um exemplo muito, muito bom disso também, né, que eu acho que localiza esse problema da desorientação em termos não apenas espaciais, mas em termos históricos, é um livro como Guerra e Paz. O Guerra e Paz do Tolstói, né, é uma coisa, além de ser uma novela incrível, né, uma novela no sentido de um novelão, né, maravilhoso,
Você tem ali o tempo inteiro a tentativa dos personagens se situar, personagens medíocres e irrelevantes para a história, se situarem no grande plano da história, né? Porque o grande plano da história, ele também é isso, né? Ele é um plano que nos excede. Então, assim, você vê cada personagem ali, a sua forma, a sua maneira, tentando se situar diante desse plano, né? Diante das guerras napoleônicas, diante do que isso implica, né? Então, assim, eu acho que, de fato, quando o romance aparece, isso é um sinal de que certas conexões já não são tão mais óbvias, né? De que a gente já não tem mais uma relação com o mundo, né? E assim, eu acho que não é uma questão de dizer quando que isso aconteceu, né? Enfim, quando certas escalas começaram a nos exceder, mas eu acho que dá para dizer de forma bem plana, né, chata, que no mínimo, desde que você tem o desenvolvimento do que a gente chama de um capitalismo global, acho que desde esse momento dá para dizer que a gente já está fora das nossas escalas. E a gente já está fora das nossas escalas por uma razão que eu acho que é bem simples, né? Que é o seguinte: a gente não é capaz de articular a nossa vida mais a partir do nosso mundo pequeno, né? Porque assim, o que é o capitalismo assim, em termos bem brutos? É o momento em que eu deixo de produzir os bens da minha vida, né, os recursos que vão me fazer sobreviver, e eu passo a apenas fazer um trabalho específico que vai me dar um salário para que eu possa reproduzir a minha vida. Né? Então, assim, ao invés de fazer várias coisas, fazer o meu sapato, plantar, sei lá, mandioca, sei lá, tocar uma viola aí, sei lá, em vez de eu fazer assim, dar conta da minha vida, o capitalismo é esse momento em que, por conta da sua escala, né, eu fui deslocado de, digamos assim, personagem principal para mero auxiliar na máquina do capital. Né? Então, assim, não apenas digamos assim, né, eu não sou aquele mais que produz, né, porque, enfim, não é a ferramenta que me auxilia no trabalho, mas sou eu que auxilio a ferramenta. Né? Mas não apenas isso, como eu também sou apenas uma parte desse grande sistema na medida em que eu produzo apenas um produto. Né? Então, assim, eu não consigo mais explicar a minha vida. E a gente vê isso se a gente começa a se perguntar coisas do tipo assim, bem, de onde vem a comida que a gente come? Né? Como que ela chega até nós? Se a gente começa a se perguntar essas coisas, a gente vê que elas começam a sair rapidamente do nosso campo de visão. Né? Mas não apenas isso. Se a gente pensa em termos de estocagem de comida, circulação de bens, se a gente pensa também nos milhares de, sei lá, de navios que estão atravessando os oceanos, transportando as nossas encomendas dos Alibabas da vida, a gente vê que isso não pode ser compreendido e orquestrado por um ser humano do nosso ponto de vista. Então não é apenas que as coisas saem do nosso controle, da nossa vista, mas elas saem do nosso controle. Né? Então, assim, elas demandam articulações que estão para além do nosso ponto de vista. Então, assim, independente do capitalismo ter sido assim, o primeiro momento ou não, eu acho que isso não vem ao caso, ele já é um momento em que a nossa vida não é mais articulável. Né? Então, assim, o que é o romance nesse contexto? Eu gosto muito dessa frase do Levi-Strauss, né? Eu uso ela para tudo. Eu uso ela para definir a filosofia, mas eu acho que também dá para usar ela para definir os romances, nesse caso aqui. Mas, assim, o romance, ele é uma solução imaginária para um problema concreto, né? Porque essa frase está num livro de entrevistas que acho que se chama De Perto e de Longe, que é o Levi-Strauss sendo entrevistado pelo Didier Eribon. E ele vai perguntar assim, o que é um mito, Levi-Strauss? E o Levi-Strauss vai falar, o mito é uma solução imaginária para um problema concreto. E eu acho que essa fórmula, assim, essa fórmula, mais do que qualquer fórmula canônica do mito, mais do que duplas inversões, sei lá,
eu acho que a coisa que mais fica para mim assim do Lévi-Strauss é essa capacidade de enxergar os elementos explicativos de uma sociedade como soluções para problemas concretos, né? E por que ele é uma solução imaginária para um problema concreto? Aqui eu já estou fazendo também uma brincadeira com um livro que eu não li, né? Mas que eu já li sobre, então tá tudo bem, né? Que é o Comunidades Imaginárias do Benedict Anderson, né? Eu li um artigo de 20 páginas do Paulo Arantes sobre esse livro, então eu me sinto legitimado para pontificar sobre ele. Mas assim, o Paulo Arantes ele faz uma leitura interessante desse livro, né? E num texto chamado Nacionalismo e Reflexão, que está no Zero à Esquerda. Mas enfim, basicamente, o que é a nação, né, moderna? A nação é uma comunidade imaginada, ou seja, não é uma comunidade real, no sentido de que as pessoas estão interpenetradas umas pelas outras, né? Ela é uma imaginação que surge diante de certas estruturas burocráticas, estatais, a questão dos jornais, enfim. Ela é uma simultaneidade imaginada, né? É a ideia de que várias pessoas no mesmo país estão lendo o mesmo jornal, né? Então, assim, é uma comunidade que está na nossa cabeça, né? Então, assim, por que eu acho que é interessante assim, essa questão da nação e do romance, né? Porque, de fato, o romance, assim como a nação, né, é uma comunidade que tenta resolver a nossa desconexão, né, a partir de elementos imaginários. O romance também ele é uma solução imaginária na medida em que ele providenciaria uma conexão num plano que não é real, né, num plano que não é o nosso, né? Então, assim, de fato, né, esse mundo social ele excede a nossa capacidade de síntese, mas o Benjamin vai dizer, né, é que o romance ele faz a gente acreditar que é possível que nesse mundo a gente encontre um sentido, né? Então, assim, essa inteligibilização da realidade falsa, né, porque é no mundo fictício, é a solução do romance. Mas uma coisa que eu acho que é interessante marcar, né, e que está muito assim marginal assim no texto Benjamin, porque ele não chega a desenvolver, é que o romance, ainda mais se a gente compara com as tecnologias da narrativa, né, que são tecnologias orais, o romance ele é uma atividade escrita. Você lê um romance. Por que você lê um romance? Porque o romance é cheio de detalhes, falas, eventos, reflexões, assim, é um zilhão de coisas e coisas que jamais alguém conseguiria lembrar se a pessoa estivesse recontando essa história, né? Ninguém conseguiria relembrar um livro como sei lá, que é, caralho, Crime e Castigo. Ninguém conseguiria relembrar. Mas as pessoas conseguem relembrar a Ilíada, né? Então, assim, o que você tem aí, eu acho, né? Primeiro, quando as pessoas relembram a Ilíada, elas não relembram a Ilíada necessariamente toda, né? Eu acho que isso aí é um elemento importante das transmissões orais, né? As transmissões orais, elas estão abertas à transformação, né? A Ilíada que a gente conhece é apenas a Ilíada que foi petrificada pela imprensa, né? Mas, assim, o romance, ele sequer seria lembrável, por quê? Porque é uma coleção de detalhes absolutamente irrelevantes, absolutamente desconectados. Fulano franziu os senhos. Tipo, como é que você vai lembrar o momento em que fulano franziu os senhos? Porque ele franziu os senhos umas 7 vezes ao longo de um romance de 300 páginas, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu acho interessante, né, é que se o romance consegue dar conta dessa totalidade, é porque o romance ele é também possível por conta de uma delegação da nossa memória à escrita, né? Então, assim, não apenas o romance ele é uma solução imaginária, como ele é uma solução técnica impossível para nós, né? Ele só consegue dar conta dessa totalidade na medida em que ele se desumaniza, ou que ele desumaniza a memória, né? Porque a gente não consegue manter simultaneamente visível todos os detalhes que tem no romance, né? A gente precisa acreditar que está lá. Tanto que a gente esquece, né? Quem é que não esquece? A gente esquece tudo, né? E assim, de novo, né? Eu acho que
essa representação do romance não esgota os romances modernos, mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que essa ideia de totalização não é à toa que a cidade está sempre presente nos romances modernos, está, né? Sempre intermediando as relações. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, que é uma coisa que eu tenho pensado, né, é que se você olha esses romances do 19, sempre vai ter uma figura de um golpista. Sempre vai ter um fraudador. E o que é o fraudador? Eu acho que o fraudador, ele é aquela pessoa que procura se aproveitar do fato de que a cidade é uma estrutura opaca, de que você não vê tudo, de que você não tem como ver tudo simultaneamente. Então, assim, o fraudador, eu acho que ele é alguém que opera entre as escalas, né? Ele cria ilusões que faz com que você não consiga entender em que nível ele está agindo, né? Você sempre está se perguntando, será que ele está agindo contra mim? Será que ele está me atacando? Será que sou eu que estou sendo enganado? Né? Então, assim, eu acho que, inclusive, é bem sintomático que não apenas os romances tenham a cidade como um elemento essencial, mas a figura do fraudador aparece como essencial. E, assim, só para religar com o problema do capitalismo, que tem a ver com essa escala, geralmente o fraudador, ainda mais se a gente pensa assim, aí se a gente vai da Europa para os Estados Unidos, para um Melville da vida, o fraudador é alguém que também está sempre tentando se aproveitar digamos assim, né, dos buracos ali nas relações de capital, né? Criar empresas falsas, criar falsos negócios que nunca existiram, mas fazer com que você ganhe. Enfim, o fraudador, ele está sempre também jogando, né? Porque é aquele negócio, né? Se você vê uma pessoa, por isso que eu acho que as fraudes funcionam, né? A gente não tem acesso a nenhum CNPJ, né? A gente não lida com CNPJ, a gente lida com CPFs. Então, assim, quando a gente vê ali aquela pessoa ali que tem uma empresa, tipo aquele evento maravilhoso que é o Firefly, que era aquele evento que aconteceu, que era uma festa numa ilha, sei lá o que, blá blá. Por que aquilo acontece? Por que a gente cai naquilo? Porque várias das crenças que a gente tem nas grandes empresas são pautadas daquela mesma forma, né? A gente vê que uma pessoa trabalha numa empresa e tem um escritório, né? A gente pensa, porra, quem é que contrataria um escritório se não tivesse um negócio ali para realmente acontecer? Quem é que toparia entrar nesse negócio se não tivesse algo que existisse, né? Então, assim, eu acho que eles brincam com esse excesso de escalas, né? Então, assim, não acho que seja por acaso que o romance moderno aconteça nas cidades, que o romance moderno sempre tem um golpista ali circulando, né? Que sempre seja uma questão de entender a vida dessa pessoa que veio do nada, né? Enfim, eu acho que essas coisas são muito sintomáticas dos dramas que a gente vive, né? Mas, assim, os romances, né, do Benjamin, eu acho que, assim, isso é importante marcar, né? Eles, ao mesmo tempo que eles estão tentando dar essa síntese, eles são, de certa forma, um fracasso, né? E eles são um fracasso por quê? Eles são um fracasso porque, ainda que a gente consiga, digamos assim, dar transformar a vida da personagem do romance de modo inteligível, né, que a gente consiga articular a complexidade da vida social com os eventos singulares da vida dessa pessoa, ainda que a gente consiga relacionar esses fatos, essa vida que é articulada e que se dá um trabalho da porra articular, ela nunca é a vida do leitor. Ela sempre é a vida da personagem. E tem mais. Essa vida só é articulável porque você deu conta de incontáveis elementos singulares dessa vida. Então, assim, ela jamais seria transmissível porque ela depende, a articulação depende dos detalhes, né? Então, assim, o que o Benjamin marca é que se, por um lado, o romance constrói, né, para uma vida um sentido, justamente pelo fato de que é de uma vida singular que esse sentido não é apropriável para mim, né? Então, assim, se essa vida fizesse sentido para mim, eu deveria ser capaz de captar esse sentido, né? Eu deveria ser capaz, se o romance pudesse comunicar algo para mim, eu deveria ter algo em comum com ele, né?
Mas por que eu não posso ter algo em comum? Porque eu sequer consigo eu mesmo articular as minhas vidas, né? Eu mesmo não consigo dar conta de todas as relações nas quais eu estou imerso. Então, assim, o romance, ele é impossível transmitir algo para mim, porque ele só acontece para dar conta de um problema concreto, que já é a falta de conexão, né? Então, assim, ele é a solução imaginária que marca o nosso problema concreto, por sua vez, né? E assim, eu acho que essa ideia, então, de transmissibilidade, né, que é desejada no romance, né, que aparece como uma espécie de fracasso, né, uma espécie de uma vida que teria sentido, né? Eu acho que ela remete para uma outra vida social. E, assim, eu acho que não vale a pena se perguntar quando que foi essa vida social, em que momento, porque eu acho que isso, assim, isso é um recuo infinito, né? Mas, assim, eu acho que, assim, o desejo de que o romance transmita algo, né, e ele não consegue transmitir porque ele apenas lida em detalhes, em singularidades, teria a ver com o fato de que, bem, em algum momento, as práticas de transmissões foram algo que existiu, né? E existe por quê? Por que a gente diz que existe? Existe porque a gente tem meio que as ruínas dela. E o romance seria uma das ruínas desse desejo, né? Então, assim, mas o que o Benjamin reconstrói, né? E eu acho que assim, aí vem toda a pira da narração, né? É um mundo em que era possível transmitir experiências, mas experiências que ensinariam a gente a se orientar no mundo, né? Então, assim, agora a gente não consegue mais transmitir experiências porque a gente está perdido, né? Então, assim, a gente não apenas não consegue aprender com os conselhos dos outros, né? Isso, de fato, é algo muito real, né? A gente, tipo, quem dá conselho pra gente, a gente caga pra isso, né? Por quê? Porque a gente não consegue conectar com a nossa vida, a gente não consegue entender como a coisa faria sentido. E por outro lado, se a gente também não consegue fazer sentido e a gente não consegue ter essa transmissibilidade, é justamente então nesse momento que a gente precisa de mais orientação, né? Que a gente precisaria de mais experiência, que a gente está perdido, né? Então, assim, o Benjamin ele meteria com a arte da narração ao mundo que seria com outro tipo de socialização em que era possível aprender, né? Então, assim, mas eu acho que assim, de um lado, e aí que eu acho que é interessante, né? Porque o Benjamin fala que a narração ela é possível num mundo em que eu posso conectar essa experiência aprendida com a minha vida, né? E eu acho que isso é meio esquisito, né? Por que eu acho esquisito? Né? Porque, por um lado, a transmissão de experiência é a transmissão de lições, né, ensinamentos, que permitem a gente entender o que é importante no mundo. Né? E aí, assim, no início do Experiência e Pobreza, o Benjamin fala assim, nosso pai, sei lá, mandava a gente cavar um buraco, sei lá o quê, para achar um tesouro. E aí a gente cavava, a gente não encontrava nada, e aí a gente entendia que, na verdade, a verdadeira lição era que a gente precisa cavar, procurar as coisas, valorizar o trabalho, né? Então, assim, o verdadeiro tesouro era o trabalho que a gente estava fazendo, né? Assim, então, assim, as lições que eram comunicadas, né, eram coisas que ajudariam a gente a orientar a nossa vida, né? Permitir entender o que era importante, no que a gente deveria focar, ajudaria a gente a tomar decisões. Só que assim, e aqui que eu acho esquisito. Se esse mundo da narração é possível, da transmissão de experiências, é porque, em alguma medida, a gente já é capaz de articular a nossa vida a ponto da gente conseguir conectar com essas experiências. Então, assim, as histórias só conseguem ser contadas se elas têm algo a ver com a nossa vida. Mas para que ela possa ter algo a ver com a nossa vida, a gente tem que já compreender em alguma medida a nossa vida. Então, assim, tem uma situação esquisita em que a gente precisa entender a nossa vida já para conseguir entender as lições que nos são ensinadas, né? Então, assim, você tem uma orientação para alguém que já está nos trilhos. É uma coisa esquisita.
Tipo, eu não sei, eu fiquei pensando nisso enquanto eu li o texto, eu falei, gente, essa descrição do Benjamin, não é que não faz sentido, né? Na verdade, eu acho que tem algo justamente aí, né? É que você tem um certo mundo circular, né? Em que nada muda, né? É como se a transmissão de conselhos só fosse possível num mundo que está todo fechado, né? Que é tipo uma redoma de vidro, né? Uma coisa que eu fiquei pensando é nas sociedades. O Levi-Strauss ele faz uma distinção no pensamento selvagem entre sociedades quentes e sociedades frias, né? E aí ele fica falando que sociedades quentes têm pensamentos frios, sociedades frias têm pensamentos quentes. Foda-se, isso não me interessa. O que me interessa é que, de fato, a sociedade fria, né? Eu acho, eu posso estar confundindo qual é qual, né? Mas a sociedade fria é uma sociedade em que nada acontece, né? Não tem mudanças, né? Enquanto a sociedade quente seria uma sociedade de mudança o tempo inteiro. E a impressão que dá é que só é possível você receber conselhos num mundo em que nada acontece. Porque aí sim é um mundo que você consegue entender as coisas, né? Só que assim, aí a gente começa a entrar num território interessante, né? Porque será que ele está elogiando a narração de verdade? Porque é um mundo muito conservador. O Benjamin não é conservador. O Benjamin é comunista. Então, assim, o que eu acho que tem, na verdade, a impressão que eu tenho, né? E por isso que eu acho que é interessante esse texto, é que a gente tem meio que o desejo de transmissão, né? É um legado que é como se fosse ele que revelasse a nossa situação paradoxal, né? Não é que ele quer voltar para o passado, mas é a ruína desse mundo que, de certa forma, mostra para a gente que a gente quer transmitir algo, né? Que a gente está desconectado. Então, não é que a gente quer retornar para esse mundo, porque esse mundo é um mundo que é uma redoma de vidro que não faz sentido. Não tem como voltar para isso, né? Mas eu acho que, assim, a gente começa já a entender o texto de uma outra forma, né? E, assim, uma coisa que eu também acho que ajuda a avançar nisso é entender que o Benjamin, ele fala o tempo inteiro de transmissão, né? Transmissão de experiência e as transmissões do romance. Só que a gente tem dois tipos de coisas que são transmitidas que são diferentes, né? E eu acho que ajuda também a gente a entender isso, né? Por um lado, o que o romance transmite? O romance transmite informação, detalhes. Ou seja, o romance são o quê? São uma série de coisas precisas, explicativas, né? Ele dá conta de uma vida, ele dá o sentido. Então ele traduz informação. E o problema do romance para o Benjamin, né? Quando você tem uma informação, a partir do momento em que você vê ela e consome ela, não tem mais o que fazer com ela. Por isso que eu acho que, assim, eu acho um saco as pessoas que falam, tem as pessoas que têm medo de spoiler, não pode ter medo de spoiler, porque a história é muito mais que isso. Eu acho que isso é ignorar o fato de que a nossa sociedade é construída a partir da porra da novidade da informação e do fato de que ela se esgota. Então, assim, tem uma experiência singular que tem a ver com você sair da surpresa para o conhecimento, sabe? Sair da desinformação para a informação. Isso é um tipo de experiência que articula, né? Tem uma passagem maravilhosa do A Lei do Princípio do Prazer que o Freud fala: depois que você lê um livro, você nunca mais vai reler esse livro na sua vida. Eu amo essa passagem porque o Freud está basicamente falando assim: eu leio os livros por causa do plot, né? Plot é importante para mim, caralho. E assim, mas independente dessa minha diatribe, né, contra os malas, o importante é que a informação, ela é o quê? Você está transmitindo algo que tem como conteúdo, né, a capacidade de explicar uma situação, né? Ela dá conta, ela resolve. Só que pelo fato de que ela resolve, você não tem mais nada ali depois para fazer depois que ela resolveu, né? Por isso que a gente não quer ficar vendo série ruim depois que a gente viu elas, né? Quer dizer, depende da série ruim, né? Tem algumas séries ruins que a gente vê por outras razões. Mas assim, sei lá, ninguém vai ficar revendo Stranger Things. Ninguém vai rever isso, sabe? Ninguém vai rever isso. Você vai rever Friends porque é outra coisa. Mas assim, ninguém vai rever essas séries assim do Netflix, sabe? Que eles produzem. Não faz sentido, né? Então, assim, o que é transmitido é algo que se esgota,
né? E por quê? Porque tem a ver com detalhe, tem a ver com o que explica uma determinada situação. Então, assim, não sobra muita coisa depois que você acaba a novidade ali. Por quê? Porque também a explicação, ela é também uma forma de esgotar. Não é apenas que ela se esgota porque não é novo. É porque explicar uma coisa é também esgotá-la, né? É deixar tudo ela determinado. É tipo, não tem mais nada ali, entendeu? Terminou de ler um livro de 700 páginas sobre a vida de alguém, não tem mais nada ali para você ler, entendeu? Porque você já sabe tudo da vida da pessoa, né? Digamos assim, né? Agora, eu acho que as coisas são mais complexas. O Benjamin está trabalhando com tipos, né? Mas enfim. Mas eu acho que a história narrada, por sua vez, o que ela transmite? E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Ela não transmite nenhum fato, né? Que nem os romances. Não tem nenhum detalhe. Tanto que o que o Benjamin marca, né? É que essas histórias podem até ter detalhes, ter figuras exemplares, mas como o ato de transmissão da experiência é um ato que é sempre adaptativo, né? Em que você pode conectar as coisas com a sua vida, o essencial do que é transmitido não é os detalhes, mas é uma certa lição, né? Então, assim, você tem uma certa história que é elaborada para transmitir uma lição. Então, os elementos narrativos não são apenas contingentes. Eu diria, inclusive, que as marcas pessoais nas histórias narradas e contadas, elas fazer a marca pessoal é o que, inclusive, dá um sinal de que essa história, o essencial dela não é a história. Então, assim, alterar uma anedota é você dizendo o essencial nessa história não é a anedota, não é o contorno, né? Tanto que se você quiser contar ela e modificar coisas, é isso, faz parte, né? Então, assim, as alterações na história, elas acabam mostrando que você tem um fundo negativo que é transmitido, né? O que é transmitido não é positivo, né? E olha que coisa esquisita, né? O que é transmitido não é positivo, mas ao mesmo tempo a história só é transmissível quando você consegue articular sua vida, né? Então, assim, a transmissão do inarticulável depende de você ter a sua vida articulada, né? É uma coisa esquisita. Então, o que é transmitido, né? Tem umas passagens bem interessantes que o Benjamin comenta sobre mortos, sobre como quando eles morrem a gente fica contando histórias e tal. E eu acho que tem algo aí que o que é transmitido é a vivência. Mas, de novo, não é a vivência em seus detalhes. É uma vivência negativa que, de certa forma, parece que ser a próprio fato de que as vivências são contaminadas por outras vivências, que são contaminadas por outras vivências, são conectadas numa comunidade, né? É como se o que estivesse sendo transmitido nas narrativas, né, nas histórias contadas oralmente, é o próprio fato, é o fato de que a gente se entende oralmente, de que a gente se entende um a partir do outro, de que a gente está conectado. Então não é que essas vidas tenham sentido, é que elas estão conectadas entre si. E eu acho que não é à toa que o Benjamin vai falar que, bem, quando que a gente consegue reabilitar a forma de contar histórias? Quando a gente consegue trabalhar num ritmo de trabalho nosso e não mais o ritmo de trabalho da indústria. Porque quando a gente está num ritmo de trabalho nosso, não é apenas o fato, eu acho, que a gente está trabalhando com algo que nos concerne. É tipo assim, é quando você está fazendo algo com pessoas que você gosta, e aí vocês estão trabalhando, aí vocês param em algum momento para conversar alguma coisa, aí vocês se distraem, aí vocês contam uma piada, aí vocês voltam a trabalhar. Tem uma coisa ali do tempo livre, né, da disposição e da disponibilidade para você também se conectar com os outros, né? Algo que é sugado na medida em que a gente está disponível para a máquina, o capital, seja lá o que for, né? Então, assim, o que eu acho que é transmitido não é apenas assim lições, mas é uma lição assim que é a própria lição de que vivemos e habitamos uma vida que é entrelaçada, né? O que é uma coisa esquisita, né? Porque a sua vida é articulada, mas ela é articulada com a vida dos outros. Então, assim, ela é articulada em que medida, né? Isso começa a ficar tudo muito esquisito, né? A comunidade, né, é o que é transmitido. O fato de que se vive numa comunidade, de que se orienta a partir da comunidade. Então, assim, de novo, também a narração é um sintoma de algo, né? É um sintoma de que as pessoas estão entrelaçadas, né?
Então, assim, eu acho que aquilo que é lembrado em cada transmissão é diferente, né? Tanto que o Benjamin vai até marcar isso, né? O romancista, ele imortaliza as memórias, né? Ele singulariza, petrifica. O contador de histórias, a única coisa que ele imortaliza é o próprio ato de contar histórias, né? Então, assim, ele lembra a maneira como a sua vida é orientada a partir do entorno, né? A partir dos sentidos que são compartilhados e circulam comunitariamente. Mas, assim, é aqui que eu acho que gira, né? É aqui que eu acho que torce o rabo da porca. Por quê? Porque se, por um lado, né, a gente está marcando que esse mundo das histórias narradas, né, a gente só vê ele, de certa forma, a partir das suas ruínas, né? E, nesse caso, o Lieskov seria um caso, né, de ruína desse mundo, né? Eu acho que essa transmissão, ela, é claro, né, a nossa situação ela não é possível porque as nossas vidas são inarticuláveis. Só que, talvez a gente pode entender que, nesse sentido, então, a arte do romance não é nenhuma decadência da narrativa. A informação não é nenhuma decadência da contação de histórias, né? Eu acho que se a gente vai ler o Benjamin de uma forma não nostálgica, né, a gente tem que entender que a informação é a solução para um mundo em que a transmissão não está garantida, né? Ela é o que a gente faz, né? A nossa comunidade, digamos assim, né? Que a gente elabora num mundo em que a transmissão não está garantida, né? Então, assim, ela não é uma decadência, né? Mas a pergunta, então, que aparece, que eu acho que, assim, que já para encaminhar, assim, né, para o próximo texto, né, que a gente vai ler, né, é se, de certa forma, isso não acaba também sendo a transmissão de um outro tipo de experiência, né, que seria a experiência da nossa pobreza, né? E não é à toa que o próximo texto é experiência e pobreza, né? Eu acho que se a experiência do Benjamin, a experiência transmitida não tem conteúdo, né? E o que a gente viu o que é transmitido, né? Que lições são essas? Não tem nenhum conteúdo, né? Se não tem nenhum conteúdo, o que é transmitido é a própria transmissibilidade, né? Então, assim, o romance, ele também transmite algo sobre a transmissibilidade, só que é a ausência de transmissibilidade, né? Ele transmite a própria pobreza, né? Para além dos detalhes da vida que é retratada, o que ele está sempre fazendo é transmitir um desejo impossível de você sintetizar o mundo moderno. Então, assim, o que está sendo transmitido é o quê? É o desamparo que a gente sente diante do excesso. O fato de que o mundo está para além das nossas escalas, né? Então, assim, a gente pode até dizer, e eu acho que isso que é interessante, que os romances conectam a gente com uma lição que também é negativa, né? Que é a experiência do desamparo. Porque o desamparo não é algo positivo, né? Falta algo, né? Eu não tenho um apoio. Não é algo positivo, né? Mas as próprias narrações também não transmitem algo de positivo, né? Então, assim, o que eu acho esquisito, e aí que eu acho que, na verdade, é misterioso, é que é o seguinte, né? A gente começou falando, a arte da narração, ela se torna visível porque ela é superada pelo romance, que é uma arte que mostra que a narrativa não é mais possível. Mas, por outro lado, o romance faz a mesma coisa que a narrativa. Ele também produz e transmite uma experiência negativa que conecta a gente. Ele conecta a gente na nossa pobreza. Mas ele também conecta a gente de maneira negativa, né? Então, assim, ambas têm uma questão negativa, né? Só que eu acho que o problema é que eu acho esquisito, né? A gente está na mesma situação em termos estruturais. A gente é conectado de uma forma negativa que tem a ver com a própria transmissibilidade, né? Só que a questão tudo isso só se tornou visível por conta do excesso, né? É o excesso do nosso mundo, o excesso de escalas, o fato de que a gente não consegue mais representar ele, que tornou visível essa transmissão negativa da narração e essa transmissão negativa do romance. Então, assim, é uma coisa esquisita, por quê? Porque o romance é o sinal de que há uma fissura, né, entre o antes e o depois, né? Mas, ao mesmo tempo, o que ele mostra é uma coisa igual, né?
digamos assim, é uma coisa que opera em termos estruturais de modo muito parecido, né? O romance é apenas uma experiência empobrecida, né? A transmissão da pobreza da experiência, né? Então, assim, é esquisito, porque eu acho que, de alguma forma, isso acaba também performando a nossa própria desorientação produzida pelo excesso, né? Porque a gente tem a certeza de que é uma fissura, de que algo mudou, de que o mundo não consegue mais se conter nas nossas narrativas, mas a gente sequer consegue deixar de maneira clara, entender de maneira clara como se diferencia o romance e a narrativa, né? Então, assim, não apenas, eu acho, a gente tem uma diferença no sentido de que a gente comunica a pobreza, né, no romance, a gente comunica a desconexão, mas, assim, a sua própria forma de se desconectar da narrativa é ela mesma confusa, é ela mesma de difícil localização, né? Você não consegue fazer uma marcação limpa, né? Então, assim, mais um sintoma, eu acho, dessa forma esquisita, né? E dessa dificuldade, né? Porque eu acho que, de fato, se você tivesse uma marcação simples entre romance e narrativa, seria muito fácil. Você teria um ponto de demarcação. Mas acho que justamente o fato de que é tudo em termos negativos mostra que há um excesso que até nesse ponto a gente fica desorientado, né? Enfim, gente, então assim, só vou terminar aqui, né, a parte, digamos assim, expositiva, né? A gente pode conversar, mas só para marcar, né, para quem for acompanhar isso em vídeo, em casa, né, que no próximo encontro, com certeza leia uma Experiência e Pobreza, né, um texto bem curtinho, eu vou mandar o, o, o documento, né, e possivelmente também o Linguagem Humana e Linguagem Divina, né, mas isso eu não tenho muita certeza. Mas enfim, mas definitivamente a Experiência em Pobreza, tá certo? Enfim, eu vou parar de gravar aqui e a gente pode conversar.